lá fora, às vezes a atitude de uma pessoa, tipo, reflete muito nas outras, mano. Muito. O Japão está expulsando O Japão turistas. tem expulsado alguns turistas e impedido alguns lugares de serem acessados por estrangeiros, mas por quê? O que esses estrangeiros têm feito por lá? Aquele filme ali foi foda, hein? Mano, o povo lá é muito Imagina antissocial, só, cara. Não o dá Japão sempre certo. foi visto como um lugar quase mágico, cheio de tradições, de templos e aquela mistura que a gente conhece entre as coisas antigas e novas. Porém, nas últimas décadas, essa combinação se tornou um imã para turistas de todo o mundo. E o país rapidamente alcançou o topo dos destinos mais desejados do mundo. A Todo maioria mundo das quer ver pessoas de não perto os gosta. templos em Kyoto, os bairros tecnológicos de Tóquio e, claro, sentir na pele aquele toque de uma cultura tão diferente. Mas como tudo que é bom em excesso, esse crescimento do turismo começou a gerar problemas para os próprios japoneses. A presença cada vez maior de visitantes mudou a rotina de lugares que antes eram bem calmos, como Kyoto, onde os moradores gostam muito de uma vida mais tranquila e respeitosa, e de repente esse espaço que era da comunidade local tá cheio de câmeras, tá cheio de gente fazendo barulho, falando alto, bloqueando as ruas bem pequenas e tratando cada canto do bairro como se fosse um cenário fotográfico. E Tóquio também sofre um pouco com essa invasão. Nas áreas mais turísticas, o número de pessoas andando pelas ruas e lotando as atrações se tornou um desafio para a estrutura local. Parece que o Japão abriu as portas para o mundo, mas agora ele se vê tendo que achar uma forma de resolver esse problema e manter a qualidade de vida dos japoneses, que são pessoas bem Mas é lindo, reservadas não e dá pra gostam negar. muito da É ordem bem. e o respeito aos espaços comuns. O turismo no Japão cresceu tão rápido que em alguns lugares é praticamente impossível você não sentir o impacto. O país, que sempre foi conhecido pela serenidade, pelo respeito ao espaço das outras pessoas, agora tem que lidar com multidões que não têm a mesma noção. Então, em vez de turistas que chegam com calma e exploram os lugares de forma respeitosa, o que muitas vezes é reportado são ondas de pessoas que, sem querer, ou até mesmo às vezes por falta de educação mesmo, acabam incomodando e atrapalhando a vida local. Imagina um bairro de Kyoto onde cada detalhe é pensado para manter o clima antigo e sagrado desse lugar. Esses espaços, que antes eram um refúgio para a agitação do dia a dia, se tornaram pontos de visita dos turistas. E daí você tem um fluxo constante de turistas com câmeras na mão, querendo registrar cada pedaço e Coitada, caminhando em mano. grupos O cara ainda enormes, meio que debocha da sagrado desse menina. lugar. Você Esses viu? espaços, que antes eram um refúgio para a agitação do dia a dia, se tornaram pontos de visita dos turistas. E daí você O japonês aqui, ó. Coitada, deixa mó de boinha ali. tem um fluxo constante de turistas com Olha câmeras lá. na mão, querendo registrar cada pedaço e caminhando em grupos enormes, o que transforma o ritmo do lugar de uma forma que ninguém esperava. A verdade é que o Japão nunca se preparou totalmente para ser um destino de turismo em massa. Nem o Japão. O japonês não tava preparado. Tipo aquele combine que tem a vista pro Monte Fuji. Colocou uma tela pra evitar os turistas tirarem uma foto. Sim. O... Ele fica bem de trás dele, dá pra ver o Monte Fuji, né? Certinho. Eu vi umas fotos, eu vi umas notícias sobre isso. Aí começou a dar muito turista, o pessoal indo lá só pra tirar foto, acumulando gente. O que a conveniência fez? E tem uma placa bem grande lá em cima pra tampar a vista. A mentalidade do japonês é de receber o visitante bem, mas tudo isso era pensado em uma escala bem mais humana, uma coisa bem mais tranquila. E de repente, essa escalada de turistas colocou o Japão numa posição de pensar novamente sobre como que eles recepcionam e organizam a convivência das pessoas, tanto do Japão quanto de estrangeiros que vêm para ali. Mas por que é tão ruim essa onda de turismo desenfreado para o Japão?
Do que os japoneses se queixam em relação aos turistas que visitam o país? No Japão, existem várias normas de comportamento que fazem parte do respeito à comunidade e o espaço público, mas que nem sempre são tão claras para quem vem de fora. Um exemplo disso é o barulho. No Japão, as pessoas falam baixo, especialmente no transporte público em áreas mais residenciais. Isso Ninguém não é nem diretamente fala uma no lei, transporte mas é público um lá. consenso geral. Então, quando turistas vêm e acabam conversando em voz alta, ou até mesmo fazendo outros tipos de barulho, isso se torna uma espécie de poluição sonora para os japoneses, que estão muito acostumados com um ambiente muito agradável. Já houveram casos onde pessoas tiveram problemas com isso, e alguns japoneses ficaram bem bravos com turistas mal educados Sim. que ficam fazendo Aí, barulho e cara, com a lata de brigando ou cerveja querendo lá chamar dentro. atenção em transporte público. Eu particularmente acho isso muito desrespeitoso. É porque é cultura, gente. Tipo, o estrangeiro, tipo, na mente dele, eu sou assim, as coisas é assim. O japonês no país dele, tipo, as coisas é assim, é assim. Tem que ter respeito de ambas partes. Quando eu pegava trem lá no Japão, tipo, raramente eu falava, tipo, KL, conversar, bater papo, ou sei lá, assistir um vídeo no celular, volume alto. Tipo, é tudo muito silencioso, você não ouve um nada dentro do trem. Dentro do trem, dentro do ônibus. Existem as exceções, né? Tem a galera que, sei lá, bêbada, gritando, fazendo graça. Tem o povo. Às vezes tem aquele povo que gosta de confusão. Mas, tipo, é muito difícil. É muito difícil de ver. Mas julgue aí por você mesmo. Outro ponto bem delicado são os templos e santuários. Uma vez uma japa pediu pra eu baixar o volume do iPod que eu tava escutando com um fone de ouvido, bem alto no ônibus. Acredito. Uma vez eu tava no ônibus, eu tava mexendo no celular, eu tava sem fone de ouvido. Eu deixei bem baixinho, eu tava só ali, ó, ouvindo. E tinha uma senhorinha no banco de trás, ela pediu pra mim, pra tirar o som. Esses lugares têm um significado espiritual e cultural muito grande. E existem várias regras de etiqueta, desde como você deve se comportar quando você entra nesses lugares, até onde é permitido fotografar. Os japoneses levam muito a sério essa cultura deles, e você, como um belo turista, no mínimo deve respeitar e agir da mesma forma. Tem que Porém, respeitar. não é bem o que acontece muitas vezes. Muitos visitantes acabam desrespeitando esses limites, seja subindo em áreas que deveriam ser preservadas, seja até mesmo tirando fotos onde é proibido. Houveram casos como esse daqui de um garoto de 17 anos que chegou lá no templo e simplesmente vandalizou o lugar, que é super sagrado e é um patrimônio da Unesco. Ele escreveu na parede o nome dele com as unhas, o que é bem doido. Ele foi pego Escrevi o pela nome dele. polícia, é claro, mas infelizmente não são casos muito isolados. Isso daqui já tem histórico. E dentro disso vem comportamentos que podem parecer coisas pequenas, mas para os japoneses fazem uma diferença muito grande. Comer enquanto anda, por exemplo, é algo considerado meio rude em algumas regiões, principalmente nos bairros históricos. Geralmente o pessoal encosta na parede, num bequinho, ou até na saída mesmo da conveniência, come, pra depois sair andando. Tipo, a gente não sai, tipo, andando e comendo, andando e bebendo. Às vezes eles estão andando, eles param, pegam o chá, abre, dá um gole, fechou o chá. Depois eles voltam pra andar. E não é o simples hábito de comer enquanto anda, mas é porque geralmente isso vem junto de jogar lixo na rua. E jogar lixo fora das áreas designadas, ou não descartar da forma correta, é uma coisa bem ruim no Japão. Eu sei que pode parecer uma atitude bem inocente para a maioria dos turistas, mas isso pode ser visto como uma falta de respeito bem grande para alguns japoneses. Nossa, eu já andei nessa rua, cara, lá em Ginza, em Tóquio. O dia que eu fui aí, tinha tanta gente, mas tanta gente. Mano, você dava um passo, parava um minuto. Dava um passo, parava um minuto. Tava muito cheio, cara. Tava horrível de andar. Jogar lixo na rua, desrespeitar templos, fazer barulho até a noite em lugares públicos,
Fazendo tudo isso, você basicamente está ajudando a piorar a imagem dos turistas, que já não é a melhor das imagens no Japão. Agora, se tem um lugar onde o impacto do turismo é bem fácil de se ver, é justamente nos bairros das geishas. Em Kyoto, por exemplo, esses bairros são conhecidos pela presença dessas profissionais que mantêm vivas as tradições culturais japonesas. Só que, ao invés de respeitar o trabalho dessas mulheres É, e o senhorinha? espaço delas, muitos turistas veem elas como atrações turísticas e saem tirando foto delas sem nenhuma permissão, às vezes até bloqueando as ruas e atrapalhando o trabalho delas. E isso daqui me deixou muito revoltado. Olha como que essa senhora fica insistindo enquanto É a de japonesa tá revoltar mesmo. claramente desconfortável e tá desviando das fotos, inclusive. E ela continua lá tirando fotos sem parar. Eu não sei por que alguém age dessa forma e acha que tá tudo bem. E entenda uma coisa, por favor. Essas mulheres aqui não são uma atração turística. Elas não se vestem assim para chamar a atenção de turistas. Então, por favor, não haja como se as pessoas na rua fossem parte do seu show. Inclusive, isso daqui é uma coisa importante de se falar, porque no Japão as pessoas têm uma mente muito mais aberta em relação à moda alternativa. É muito comum você ver pessoas se vestindo de maneiras muito diferentes, fazendo cosplay, usando modas bem diferenciadas, e tá tudo bem. Ninguém liga pra isso. Ninguém fica apontando o dedo. As pessoas trabalham, elas não têm tempo pra cuidar da vida dos outros. E essas pessoas que se Trabalha vestem assim, demais. diferente, na maioria das vezes elas só gostam de se vestir assim mesmo. Elas não querem chamar a atenção de turistas, nem de ninguém. Não precisa ficar parando a pessoa na rua ou tirando fotos dela toda hora. E pior ainda, sem nem pedir permissão. E agora, voltando à questão das geishas, imagina um impacto de centenas de pessoas seguindo elas ou parando elas toda hora para tirar foto. Isso, além de ser um pouco invasivo, transforma uma coisa que é parte da cultura em uma simples atração e tira completamente o respeito que elas representam. E com cada vez mais turistas chegando ao país, esses pequenos atos desrespeitosos vão se acumulando. E talvez isso possa mudar a forma Perdida, como os mãe. japoneses já enxergam os visitantes. Agora, isso está gerando um problema muito grande para todos os turistas. E mesmo que você seja um turista legal e que não faz essas bobagens, você pode acabar sendo mal visto só por ser Nossa, turista. um tapão, mano. E que não faz essas bobagens, você pode acabar sendo mal visto só por ser E turista. tipo, aqui o cara só tava dançando enquanto o semáforo tava aberto. Ele não tava correndo atrás de ninguém, tentando filmar alguém à força. Bem meio desnecessário o tapão, né? Esse daqui é aquele cara lá que deu trabalho, que a polícia tá atrás? Ah, então, bem feito, bem E que feito. não faz essas Mereceu mesmo. bobagens, Bem você pode feito. acabar sendo mal visto só por ser turista. Isso infelizmente acontece em muitos países, não só no Japão. E nesse momento, o governo japonês está tomando algumas medidas muito sérias para tentar controlar esses excessos no. Esse cara só faz coisa ruim? É isso daí que tá sendo procurado na Coreia? Ele já foi pego agora? Não é? Não é ele que. É esse mesmo, né? Ele tá preso lá na Coreia agora, né? Eu trabalho aqui, pronto. Ele tá proibido de entrar no Japão, não tá? Nossa, ele vai ficar 10 anos preso na Coreia, mano. Turismo e proteger um pouco mais o cotidiano e a cultura local. Para começar, uma das iniciativas mais visíveis são as campanhas de educação e sinalização. Eu vou explicar. Qual que é o Em nome muitos dele? pontos turísticos, o governo instala placas em várias línguas com pedidos bem diretos, como, por favor, mantenha silêncio, ou não tire fotos sem permissão, respeite o espaço alheio. Isso pode parecer coisas muito simples, mas esses Ó, lembretes mas esse da acabam mulher ajudando correndo muita aí. gente a perceber Ficou que o feio, hein? comportamento delas precisa ser diferente do que elas fazem em outros países. Além disso, em Kyoto e outros lugares mais tradicionais, o governo tem feito restrições de acesso mesmo, eles têm impedido as pessoas de acessarem alguns lugares e estão até mesmo aplicando multas para quem desrespeita essas regras.
Um caso muito famoso no Japão é do streamer chamado Johnny Somali, Aí, ó, que Johnny foi preso Somali, por o causar nome alguns dele. problemas ao povo japonês. Alguns não, né? Bastante. Ah, eu sigo E ele foi essa solto menina. depois e recentemente se envolveu em problemas com a Coreia Eu sigo a menina, eu vi na live dela, ela chorando, falando. Aí que eu fui conhecer ele. do Sul. Esse caso é bem doido, mas eu vou resumir aqui pra você. O Somali, ele começou a jornada dele no Japão fazendo transmissões ao vivo, onde o streamer interage diretamente com o ambiente ali ao redor. Ele usava uma caixa de som para reproduzir mensagens enviadas pelo chat da live, e o problema é que essas mensagens muitas vezes eram bem ofensivas Nossa, e mano, é foda. inconvenientes. O cara ficava falando literalmente coisas desse tipo aqui. E ele falava isso porque ele achava engraçado tirar sarro de uma coisa tão séria. Esse teve o que E porque ele se acha mereceu. muito engraçado, né? O rei do humor. No Japão, onde a cultura valoriza o silêncio e o respeito ao espaço público, especialmente no transporte público, as atitudes de Somali rapidamente se tornaram muito insuportáveis para os japoneses. Ele chegou a tocar sons altíssimos e até músicas inapropriadas em metrôs e outros lugares cheios de pessoas. E eu de verdade fico muito bravo com esse cara, porque ele acha que, por ser americano, ele é o dono do mundo. O cara constantemente fala coisas do tipo: as provocações dele escalaram muito e ele começou a tocar em temas sensíveis, como tragédias que aconteceram na história, zombando desses temas que são tão delicados e dolorosos para os japoneses. Ao invés de recuar e pedir desculpas, ele viu a repercussão disso e decidiu dobrar a aposta. Fazer mais. Mas isso também atraiu o ódio dos japoneses, que começaram a reconhecer o streamer e confrontá-lo nas ruas. As situações de conflito aumentaram e ele passou a ser divertido por pedestres e até mesmo por ex-membros da Yakuza. Em um dos momentos mais tensos, ele foi obrigado a pedir desculpas em público, ajoelhado e cercado de pessoas com raiva do seu comportamento. No entanto, se você acha que isso ajudou em alguma coisa, não, ele não parou, ele continuou fazendo a mesma coisa. Depois de ser banido da plataforma de lives, ele passou a fazer lives em outra, mantendo o mesmo tipo de conteúdo. No final, O ele cara foi não preso por aprende, né? invasão e comportamento indevido após um incidente em que ele perturbou trabalhadores numa obra e gritou frases provocativas em voz alta, incluindo referências a desastres e coisas ruins que aconteceram com o Japão. Ele foi banido do Japão e por muita sorte não continuou preso, porém nesse momento ele está na Coreia do Sul e já se envolveu em problemas novamente. Ele apanhou de moradores na rua, está sob investigação da polícia e nesse momento ele não pode deixar o país. É, meus amigos, parece que a justiça tarda, mas não falha, né? A gente deseja a maior justiça do mundo pro Johnny. Eu sei que a maioria dos estrangeiros não são como esse ser humano, mas a verdade é que isso mancha muito a imagem dos estrangeiros em países como o Japão e a Coreia. Pior que Então mancha não é de não. se admirar as atitudes e o esforço que o governo tem feito para contornar essas situações. Lembra a época que eu cheguei no Japão? Cheguei não, já tinha uma idade um pouquinho mais avançada. Não sei se eu tinha uns 12, 11 anos. Rolou um caso de um peruano que ele uma menina e tipo ele cortou ela até ela caber dentro de uma mala e jogou ela no lixo. Mano, aquilo tipo meio que chocou o país. E todo lugar não alugava mais casa para peruano, não tava querendo mais dar serviço para peruano, tipo, nada, nada. Tipo, lá fora, às vezes a atitude de uma pessoa, tipo, reflete muito nas outras, mano. Muito. Meus sinceros agradecimentos a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. E se você quer ver vídeos secretos da Coreia do Norte, clica aqui nesse vídeo agora. Sim. Nossa. E, e americano no Japão é meio que aqueles caras meio que se sentem uns deuses lá. Tipo, se você for na imigração lá, mano,
não tem um americano preso na imigração. Tem tudo quanto é nacionalidade, brasileiro, filipino, vietnamita, sei lá, indiano, tudo. Mas não tem americano. E como lá também tem muita base militar americana, né? Tipo, querendo ou não, domina tudo aquilo. Tem muito cara lá que se acha Deus lá dentro.